Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo encontro da semana Fale Japonês em Meia Hora. Eu sou o Jin Takahashi e sou professor de idiomas há cerca de 20 anos e idealizador do Fale Japonês. Ao longo desta semana, eu estou te mostrando tudo o que você precisa para aprender o idioma japonês estudando apenas 30 minutos por dia. Mas não apenas isso. Estou te mostrando a importância de aprender esse idioma ainda neste ano. E hoje eu quero te mostrar quais são os passos mais importantes para desenvolver o seu Nihongo da forma mais rápida e objetiva. Foi esse mesmo conteúdo que transformou a vida de centenas de pessoas que aprenderam comigo nos últimos anos, que são os meus alunos em meu treinamento e fizeram um depoimento para você. Eu vou deixar aqui para você ouvir. Vi o material riquíssimo, um material que não deixa nada a desejar para nenhum curso, ao contrário, ele traz muito mais informações, agrega muito mais informações que qualquer outro curso, porque ele tem uma vivência aqui no Japão, né? Ele tem uma história de muitos anos no Japão, então ele sabe exatamente o que o aluno, o que a pessoa que está aprendendo japonês, qual é a dificuldade dela, porque ele também tem uma história. Então ele sabe e através disso ele consegue nos passar de forma muito leve essas informações. Eu tentei outros cursos fechados, mas não me adaptei à metodologia, porque eu queria alguém que falasse com você, explicasse o porquê de algumas coisas que geralmente nos cursos que eu tentei, por quê? A melhor forma de aprender. Você tem que decorar e acabou. Eu sou péssima para decorar. E o curso Fale Japonês, ele é, do meu ponto de vista, dos que eu conheci, completo. Porque se você tem facilidade de aprender visualmente, você aprende. Se é ouvindo, memorizando, você aprende. Se é escrevendo, você aprende. Porque ele te dá todas essas possibilidades. E o Jin é uma pessoa muito presente na vida do aluno. Você tem uma dúvida, você coloca na plataforma e ele já responde. Ele consegue interagir de uma forma surreal. Com isso, espero que fique bem claro para você que não importa o seu nível atual ou o motivo pelo qual você acredita que ainda não aprendeu o Nihongo. O que você terá acesso aqui é um caminho completo que pode ser utilizado por qualquer pessoa para aprender o idioma japonês de forma leve e com apenas meia hora de estudos por dia. Você precisa apenas de duas coisas: prestar muita atenção no que eu vou lhe passar nesta semana e ter um desejo verdadeiro de aprender esse idioma tão fascinante. Em nosso primeiro encontro, eu trouxe para você em detalhes a importância de se aprender japonês neste ano. Que essa é uma janela de oportunidades única e que, caso você não aproveite, certamente irá se encontrar em grandes apuros aqui no Japão. Agora está acontecendo o nosso segundo encontro. Nele, você aprenderá a usar uma única estrutura que ajudará você a se comunicar nas situações mais importantes do dia a dia. Ou seja, situações variadas que muito provavelmente você encontra dificuldade para se comunicar na língua. Mas hoje você aprenderá como resolver este problema. Você só precisa entender como ela funciona e trocar alguns adjetivos, alguns elementos da estrutura. Fique bem tranquilo. Ao final deste encontro, você receberá um e-book em PDF com áudios que vão te ajudar na pronúncia. Tenho plena convicção que este conteúdo irá mudar a forma com que muitas pessoas pensam em relação ao aprendizado do idioma japonês, e eu espero que você seja uma delas. Que você chegue ao final desta semana com um mapa do que deve ser feito e qual o passo a passo para acelerar o seu aprendizado do idioma japonês. Eu verdadeiramente gosto muito de ajudar as pessoas. É muito gratificante receber relatos de pessoas que conseguiram aprender em algumas semanas o que não haviam conseguido em meses ou anos de estudo. Relatos de pessoas com dificuldades como dislexia e déficit de atenção, que não conseguiam assistir nem mesmo 10 minutos de qualquer aula que fosse e que conseguiram assistir às minhas aulas. Eu não sei o quanto falar Nihongo significa para você,
o quanto se comunicar com os japoneses e adquirir uma autonomia na língua significa para você. Lembrando que o que você irá receber aqui é um conteúdo exclusivo para quem está participando do evento do Fale Japonês. O que você está prestes a descobrir são coisas que você não irá encontrar em nenhum outro lugar. Tudo foi pensado para te conduzir através dessa jornada. Então, preste muita atenção em absolutamente tudo. Eu me esforcei muito para realizar este evento para você, porque eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas. Espero que você seja uma dessas pessoas. Tudo o que eu podia fazer eu fiz, mas a partir de agora só depende de você. Participar de todos os encontros, lives e acessar todos os materiais. Por isso, é de extrema importância que você fique de olho no seu e-mail e nos grupos de WhatsApp, porque toda a comunicação e avisos serão enviados nesses 2 canais. Quando você tem acesso a uma metodologia desenvolvida ao longo de 20 anos, fica tudo muito mais simples e não exige que você estude por várias horas durante anos para ter resultados substanciais. Talvez você esteja se perguntando se você realmente consegue aprender Nihongo e se tudo isso é para você. Pois eu quero que você entenda uma coisa. Não importa se você tem pouco tempo para estudar. Se você não acredita que consegue porque o Nihongo é muito complexo. Ou se você não se acha capaz porque já tentou antes ou por qualquer outro motivo. Eu posso te afirmar, você não precisa ficar sentindo esta sensação de impotência. Se você seguir a metodologia correta, inevitavelmente você irá aprender a falar o idioma japonês de forma mais fácil e eficaz. E se você assistir todos os encontros, você saberá exatamente o que precisa fazer para obter esses resultados. Agora, não se esqueça, ainda estamos no meio da nossa jornada. Depois deste encontro, vamos para o nosso 3º encontro. Agora, coloca aqui abaixo nos comentários, no final desta página, uma hashtag assim: Vou falar Nihongo. Essa é uma forma de dizer para mim e para você mesmo que esta não é apenas mais uma aula ou um evento, mas sim a sua oportunidade de fazer algo por você que pode mudar a sua vida e te fazer viver no Japão com muito mais intensidade. Agora vamos à aula que eu prometi para você. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula que eu preparei para você que está acompanhando a semana Fale Japonês em meia hora. Olha só, nós temos muita coisa para fazer e eu quero passar para vocês algo muito interessante em relação ao idioma japonês, que são os adjetivos. Por que eu digo que são muito interessantes? A primeira coisa que você precisa entender é que os adjetivos no idioma japonês não funcionam igual no idioma português. E quando eu falo de adjetivos, pode ser que neste momento você esteja se perguntando, mas o que exatamente são adjetivos, Jane? Bom, adjetivos é tudo aquilo que a gente atribui de qualidade ou de aspecto de alguma coisa. Por exemplo, se eu digo que determinado trabalho é difícil, esse difícil é o adjetivo. Quando eu digo que determinado produto é caro, este caro é o meu adjetivo. Quando eu digo que alguém é bonito, gentil, simpático, rude, né, nós estamos atribuindo a esta pessoa uma qualidade. Então, você pode atribuir um aspecto, uma qualidade a alguém ou a algo. Se eu digo que o carro é vermelho, por exemplo, o vermelho é um adjetivo porque é uma qualidade, é um aspecto deste carro, o de ser vermelho. Então, é muito simples, não é mesmo? Quando a gente entende que adjetivos nada mais é do que aquilo que a gente atribui de qualidade ou de aspecto a alguma coisa. Se eu digo que aquilo é áspero, por exemplo, né, que aquilo é brilhante, por exemplo, isso são adjetivos. É o aspecto que aquilo me dá. Entendeu? Então, partindo deste princípio, já ficou bastante fácil para você entender que os adjetivos estão no nosso dia a dia de forma geral, porque a todo momento nós precisamos utilizá-los para atribuir algum aspecto, né, de algo ou uma qualidade para alguém ou para algo. E isso é algo que às vezes a gente não percebe, porque nós utilizamos muito instintivamente no nosso dia a dia. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que aquela roupa ela é bonita, ela é interessante, ela é agradável, ou ela é folgada, é larga, ou é apertada, tudo isso é adjetivo.
Se eu digo, por exemplo, que alguma comida é gostosa, é ardida, né? É doce, é salgada, isso também é adjetivo. Então, é muito importante que você entenda isso para entender a grandiosidade, na verdade, dos adjetivos no nosso dia a dia, a importância, a grandiosidade da importância dos adjetivos no nosso dia a dia, porque a todo momento nós estamos, é, digamos até que, expressando a nossa opinião em relação a algo. Porque se você diz que algo é caro, é barato, é grande, é pequeno, é longe, é perto, é alto, é baixo, e assim por diante, você está expressando a sua opinião em relação àquilo, àquela pessoa, ou aquele objeto, ou aquele trabalho, por exemplo. Independentemente do que seja, é uma forma de você expressar a sua opinião. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque quando a gente expressa a nossa opinião de forma geral, né, a gente consegue fazer com que a outra pessoa com quem estamos convivendo, conversando, ela entenda a nossa forma de pensamento, a nossa opinião em relação àquilo. Se aquela caixa é pesada ou é leve para mim, por exemplo, é a minha opinião de acordo com as minhas limitações físicas, não é? De força física. Para mim, pode ser pesado, para você pode ser que não seja, e vice-versa. Para mim, pode ser difícil, para você pode ser que não seja. Para mim, pode ser ardido, para você pode ser que não seja. Assim como para mim pode parecer longe ir até Tóquio, por exemplo, para você pode ser que não seja. Entende? Como que é importante para que a gente possa estabelecer uma comunicação onde os falantes conseguem se entender e entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que o outro, enfim, acha de determinada coisa. Vamos colocar coisa, né? Porque é tanta coisa, não é mesmo? E é muito importante. Eu vou colocar agora na lousa para vocês, eu vou até a minha lousa, como sempre, ela está aqui preparada para eu dar essa aula, porque eu acho importante que vocês possam visualizar isso, tá bom? Então, aproveitem o máximo possível agora que você entendeu a importância de saber sobre os adjetivos no idioma, porque eles estão, né, na nossa vida, diariamente, não é mesmo? Mesmo que a gente não se dê conta disso. Às vezes, até uma comunicação ela fica limitada quando você não consegue colocar um adjetivo específico, né, adequado naquele determinado contexto, por exemplo. E aí você fica buscando as palavras, né, enfim, às vezes até se embanana um pouco e acaba utilizando um adjetivo errado, o que já aconteceu comigo muitas vezes no meu processo de aprendizagem. Quando eu comecei a aprender o idioma japonês, quando eu cheguei aqui no Japão e não sabia absolutamente nada, como a grande maioria das pessoas, eu, obviamente, passei por muitos apuros por não saber determinados adjetivos ou por usar, né, errado determinados adjetivos. Isso tudo para que você entenda esta importância, tá? Então, olha só, adjetivos em Nihongo, nós falamos keiyoshi, e eu deixei aqui para você, tanto em kanji, com a leitura em hiragana, que nós chamamos de furigana ou yomigana, algumas pessoas ainda chamam de ruby. São formas diferentes de falar. O uso do hiragana, ou também do katakana, também é possível, né? Para colocarmos a leitura dos ideogramas, a leitura dos kanjis, tá bom? E aí, nós temos aqui em Romaji, que eu chamo para vocês de muletas, eu costumo falar, né? Porque o Romaji são as letras romanas que utilizamos para romanizar o idioma japonês, para quem ainda não tem afinidade com os silabários, que são os hiragana, por exemplo, que nós utilizamos aqui, ou até mesmo com kanji ou katakana, enfim, tá bom? Mas, enfim, vamos dar prosseguimento. Por que eu digo que os adjetivos no idioma japonês ele é muito diferente do idioma português? Primeiro, porque eles se dividem em duas classes, né, dois grupos, duas famílias, chame como você quiser, né, de I e Na. Então, nós temos a família I ou a família Na, ou o grupo I, o grupo Na. Então, é importante você entender isso. Independentemente de como eu vou dividir isso, é importante você entender que existem dois tipos de adjetivos no idioma japonês. O Ikeyoshi e o Nakeyoshi. Meu Deus, Jin, e agora? Você já entendeu que Keiyoshi é adjetivo. Então, nós temos Ikeyoshi, adjetivos I, Nakeyoshi, adjetivos Na. Eu vou explicar melhor isso para você que você possa
entender agora. Talvez você já tenha ouvido, por exemplo, tá? Alguém dizer que determinada coisa é muzukashi. Muzukashi é difícil e termina com i. Por isso, é um ikeyoshi. Ok? Por exemplo, vamos lá. Eu vou utilizar o muzukashi que eu falei agora para você. Muzukashi. Até o próprio kanji é muzukashi, né? Um pouquinho difícil, tá? Mas olha só. Muzukashi. E ele terminou em i. Muzukashi. Tá? Este, né? Nós temos aqui o shi mais um i, que é o término dele. Não é somente muzukashi e pronto, tá? Nós temos aqui o silabário shi e o i. 2 silabários. Então é muzukashi. E aí ele termina com i. Isso é o que nós chamamos de ikeyoshi, o adjetivo que termina com i. Mas o que é nakeyoshi, então, gente? Você já deve ter ouvido, por exemplo, alguém falar que determinada pessoa é shinsetsu. Shinsetsu, vou colocar aqui, tá? Shinsetsu significa alguém que é gentil. Uma pessoa gentil é uma pessoa shinsetsu. Shinsetsu. Ok? Mas aí você me pergunta, onde é que está o na, Jin? Shinsetsu na. Agora eu quero que você preste atenção, tá? Em algo muito interessante para você. Quando eu falo que é takai, você consegue entender que takai terminou com i, né? E significa caro. Se eu falo que é yasui, você entendeu que yasui terminou com i e significa que é barato. Se eu falo que é toi, é longe e terminou com i. Agora, se eu falo shinsetsu, não tem i. No final, na verdade, na pronúncia, não tem um silabário, né, aqui, que faz com que eu entenda que ele termina com i. Este é o que será o nosso adjetivo na. Ou seja, os adjetivos que não terminam com i serão adjetivos na. Como, por exemplo, fukuzatsu. Fukuzatsu significa difícil. Então, esse difícil, fukuzatsu, termina com tsu e não com i. Ele é um fukuzatsu na. Quando eu falo, por exemplo, fukuzatsu na kotoba. Kotoba é uma palavra, um vocabulário. Então, eu tenho aí uma palavra complicada, que a palavra fukuzatsu significa complicada. Tá? É diferente de muzukashi, que significa difícil. Se eu falo que kanji ga muzukashi desu, eu estou falando que o kanji ele é difícil. Mas se eu falo que o kanji ga fukuzatsu desu, estou falando que o kanji ele é complicado. Deu para entender até aqui? Muito bem. A partir do momento que você já entendeu que nós temos ikeyoshi e nakeyoshi, né? Você vai saber agora o porquê que é muito importante você entender isso. Porque os adjetivos no idioma japonês, eles são flexionáveis. O que significa isso, Jim? Que eles são conjugáveis. Conjugáveis? Mas a gente não conjuga verbo, a gente conjuga verbo. Mas olha só, aqui é que está, né, a coisa fascinante dos adjetivos em Nihongo. Nós conjugamos eles, nós flexionamos os adjetivos, assim como nós flexionamos os verbos. Ou seja, nós podemos ter um adjetivo no passado negativo, no passado interrogativo, no negativo, no presente afirmativo, no presente negativo. Não é fantástico? Interrogativo. É fantástico, porque diferentemente do português, quando eu falo assim, olha, a festa foi divertida, eu conjuguei o verbo ser,
foi. Ela foi divertida. Ela é divertida. Eu conjugo o verbo ser no português. Tal pessoa é inteligente. Tal serviço é difícil. Tal carro é caro. E eu conjugo ou era caro ou foi caro. Nós conjugamos o verbo ser para termos os nossos adjetivos em tempo e modo que desejarmos. Ou seja, tempo eu digo se é passado, se é presente, se é afirmativo, se é interrogativo, se é negativo, né? E o modo, né? Que seria o modo negativo, interrogativo. Então, o tempo, se é passado, presente, futuro. O modo, se é negativo, se é interrogativo, se é afirmativo. Então, olha só. Quando eu falo de futuro, por exemplo, talvez você esteja se perguntando, né? E tá bom, em português nós falamos será difícil. Eu coloco isso no futuro. Em Nihongo, nós não temos o futuro assim como nós temos em português, tá? Nós temos o presente afirmativo, que é utilizado também para o futuro de forma geral, dependendo de como está o contexto da minha fala, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda aqui agora é isso. Primeiro, os adjetivos em Nihongo se dividem em dois tipos, vamos falar assim, né? Que são classe, família e assim por diante. São dois tipos de adjetivos, adjetivo i, adjetivo na. Outra coisa que você entendeu até aqui, eles são flexionáveis, ou seja, nós podemos conjugá-los, assim como conjugamos os verbos. Meu Deus, Jim, parece tão complicado? Não é assim tão complicado, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui para você já entendeu isso, certo? Existem algumas exceções, tá? Eu vou falar delas no devido momento, mas fique comigo para você entender isso melhor. Vamos lá. Vou apagar isso, tá? E eu disse para você que eu iria ensinar uma estrutura onde você pode utilizar essa estrutura, mudando alguns elementos, né? Que seja o objeto, por exemplo, né, em questão, o adjetivo em questão, e conseguir utilizar os adjetivos em Nihongo, tá bom? Mas vamos lá. Antes de eu ensinar para você a estrutura, eu quero que você entenda como que a gente flexiona, tá bom? Então, quando eu tenho um ikeyoshi, você já entendeu, né? Nós vamos flexioná-lo. Deixa eu ver se eu faço de uma maneira diferente para você. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, bem mais fácil. Ikeyoshi. Você já entendeu o que é um keiyoshi, tá? Ok? Quando eu tenho, né, este adjetivo, e eu vou falar, por exemplo, é caro, eu vou falar takai desu, ok? Vamos colocar aqui esse adjetivo takai, somente para você entender como nós fazemos essa flexão, tá? Takai. Takai. Significa caro. Qualquer coisa pode ser cara, não é mesmo? E aí, nós vamos utilizar o verbo destakai, des. O des, você pode, neste momento, até fazer uma comparação dele com o nosso verbo ser em português. Eu diria que, então, é caro, takai des. Mas eu não gosto de dizer que o des, ele se trata do verbo ser, tá? O des, ele é um verbo auxiliar. Pense nisso, tá bom? Que ele sozinho não significa nada. Ele nos auxilia a fazer o quê? A flexionarmos o nosso adjetivo aqui neste caso, né? Para o presente afirmativo. Takai des. É caro. Aí sim ele teria este significado. Mas em algum momento ele pode significar outra coisa. Tá bom? Então tenha isso em mente neste momento. Que ele se trata de um verbo auxiliar. Ele auxilia. Tá bom? O que a gente chama de jodoshi. É um verbo auxiliar. Isso em Nihongo. Mas fica tranquilo, tranquila. Agora você não precisa aprender todos esses termos gramaticais. Mas percebe que eu vou ensinando para você a palavra em japonês, mas também em português, porque eu quero que algum dia você consiga ouvir a explicação de um japonês, de um nativo, e entender o que ele está falando para você sobre a gramática do idioma. E aí será fantástico, porque você terá alcançado já um nível de compreensão bastante grande
a ponto de poder galgar aí nos seus estudos de uma forma muito mais leve, mais interessante, tá? Então vamos lá. Takai desu é caro, ok? Mas aí, se eu quero dizer na interrogativa, eu vou dizer então takai desu ka? Pronto. Takai, você já entendeu o que é takai, não é mesmo? Vou só colocar esse aqui para vocês. Eu não tinha posto aqui, vamos lá. Des. Vamos colocar apenas o roma de aqui na flexão do verbo auxiliar. Deska, takai deska. Eu estou fazendo o que então? Uma pergunta. Esse ka em Nihongo, você pode até associá-lo ao nosso ponto de interrogação. Pode associá-lo, tá? Em Nihongo, a gente não precisa colocar o ponto de interrogação para ter uma pergunta, né? Para ter uma frase na interrogativa. Porque esse K, ele representa isso. Isso aqui é um ponto, não é uma acentuação, como muitas pessoas pensam, tá? Em português, nós fazemos o ponto assim, em Nihongo é uma bolinha, tá bom? Às vezes eu misturo os dois, mas é um ponto final. Então, takai desu ka? Eu estou perguntando. É caro. É caro. Takai desu ka? Muito bem. Agora eu quero responder isso, né, na forma afirmativa. Eu vou dizer takai desu. Muito provavelmente você já deve saber que hai significa sim, não é? Então, hai, takai desu. Sim, é caro. Ou ie. E agora? A negativa, o que eu faço, Jim? Vamos lá? A negativa, nós temos taka, ok? Kunai desu. Takaku nai desu. Olha só como ficou diferente, tá? Takaku nai desu. Takakunai desu. Esse kunai é para você flexionar na negativa o seu ikeyoshi. Tudo anotado? Ótimo. Então, takakunai desu não é caro, ok? Eu quero perguntar então, perceba que eu utilizei aqui o de, certo? Takakunai desu ka? Não é caro? Eu posso perguntar dessa forma. Takakunai desu ka? Preste atenção em como eu estou flexionando o des, tá? Ó, desu ka, ok? Se eu quiser falar que não foi caro ou não era caro, no passado negativo, taka, kuna, ka, ta, des. Perceba que eu coloco des em tudo ali, né? Então, temos aqui o taka, ops, kuna, kata desu. Ficou longo, né? Mas é isso. Takaku nakata desu. Tem dois T's, porque nós temos aqui esse chichai tsu, um tsu pequenininho. Ele tem aí essa entonação, como parece um breve soluço, né? Um soquinho. Takaku nakata desu. E aí, olha só. Takaku nakata desu. O desu, ele entra para a gente afirmar que não era caro, que não foi caro, por exemplo, tá? Kono kuruma wa takakatta desu ka? Este carro foi caro? Ie, takaku nakata desu. Não, não foi caro. Então, você tem aqui formas para você flexionar o ikeyoshi e tenha isso em mente nesse momento, tá? Então, nós vamos precisar do verbo des como verbo auxiliar, e é importante você fazer isso porque fica mais educado do que simplesmente falar takakunai desu. Ah, simplesmente takakunai, sem o des, né? Já é automático. Takakunai, né? Takai, yasui, né? Yasui desu, takai desu. E aí você tem, né, uma forma mais educada de falar. E o des, ele apresenta aqui para você a sua interrogativa, por exemplo, e aqui takaku nakata desu. Então, lembre-se, takakunai não é caro, takaku nakata não foi caro ou não era caro. Eu estou usando
somente o takai para falar isso para você, que significa cara. Mas lembre-se, todos os adjetivos que terminam em i terão esta mesma flexão, tá bom? Podemos trabalhar outras flexões, mas nesse momento só quero que você entenda isso. Lembrando que presente ou futuro, né? A gente pode usar com des, né? Deska interrogativo, aqui o passado negativo, passado, né? Presente negativo e passado negativo, tá bom? Perdão. Muito bem. Vamos agora, anote tudo isso, porque nós vamos agora para o Nakeyoshi. Ok? Vamos lá. Nakeyoshi. E agora? Como é que fica o Nakeyoshi? Lembre-se, eu falo, kono shigoto wa muzukashii desu. Esse trabalho, ele é difícil, né? Kono hako wa omoi desu. Esta caixa é pesada. E assim por diante. Mas vamos lá. Vamos falar sobre... Perdão. O Nakeyoshi. Na. E agora? O que eu faço com o Nakeyoshi? Eu mencionei, né, nós falamos de muzukashi, mas eu mencionei a palavra fukuzatsu, tá? A palavra fukuzatsu, ela significa complicado. Fukuzatsu. 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 E lembra que eu disse várias vezes, fukuzatsu desu. Pronto. Percebe que o na ele sumiu? Não é fukuzatsu na alguma coisa, que neste caso é fukuzatsu desu. E aí, como é que eu vou flexionar, então, os meus adjetivos na forma que são na, né? Os nakeyoshi. Flexionando o des, que é o nosso verbo auxiliar, que eu falei para você, o nosso jodoshi. Então, des, deska, dewa, nai, des... Ops, estou esquecendo de colocar aqui a letra romana para vocês, né? Gente, vamos abandonar as muletas, por favor, né? Quanto antes você aprender o hiragana, melhor será para você, tá? Então, aqui você já sabe que é des, aqui, desuka, que é uma pergunta, uma interrogativa, né? E aí, eu tenho as negativas, aqui des é afirmativo, interrogativo. Vamos usar o passado. Desta. Desta, que é foi ou era, né? Fukuzatsu, ou seja, complicado. E aí, as negativas, elas são um pouco diferentes. Nós temos, eu vou colocar assim para você aqui nesse momento, para você entender as negativas. Por que eu digo as negativas de des? Porque nós podemos ter dewa arimasen, dewa nai desu. Nós temos também o já arimasen e o já nai desu. Olha quantas formas nós temos de fazer a negativa, não é mesmo? Então, aqui eu tenho o dewa, vamos ver se eu consigo, tá? Dewa arimasen, que é uma forma mais educada de negar. Então, dewa nai desu é uma outra forma de negar abaixo do dewa arimasen, vamos falar assim. O já arimasen e o já nai desu. Para escrever já, tá? É J-Y-A. Já nai desu. Já nai desu. E o dewa, se for o caso, dewa arimasen é o mesmo que está aqui, né? Nós temos o arimasen, será já arimasen, como está aqui. Já arimasen ou já nai desu. Essa é a forma mais comum, mais coloquial de negar. Fukuzatsu janai desu. Então, fukuzatsu é o nakeyoshi, fukuzatsu janai desu. Ou fukuzatsu dewa arimasen e assim por diante.
Entendeu como flexionar isso? Então, se eu quiser falar fukuzatsu desu, é complicado. Fukuzatsu desu ka é complicado. Fukuzatsu deshita foi complicado. Fukuzatsu de wa arimasen ou de wa nai desu. Já arimasen ou já nai desu. São 4 formas diferentes, de acordo com a polidez. Né? Consigo aqui uma forma mais educada. E aí vou falando de uma forma mais coloquial até chegar o janai desu. Tá bom? Perfeito. Você já entendeu como fazer isso. Agora sim, vamos para a nossa estrutura. E eu quero apresentar para você alguns exemplos que serão interessantes para você nesse momento, para que você possa entender melhor. Então, dentro de uma estrutura, quando eu tenho alguma coisa e eu quero colocar um adjetivo para ela, eu vou ter a partícula ga. Lembre-se disso. Sempre que eu quiser colocar um adjetivo em algo ou alguém, o adjetivo virá com a partícula ga. Como, por exemplo, vamos lá. Kuruma ga yasui desu. Já usei o takai, né? Vamos usar o yasui desu. Yasui desu. Ou seja, o carro é barato. Yasui desu. Kuruma. Kuruma ga yasui desu. Ok? Agora, se eu quero dizer, por exemplo, com um nakeyoshi, vamos lá. Alguma coisa. Nós temos aqui, então, também a partícula ga. Tá bom? Eu quero dizer, então, que Morita-san, vamos lá. Morita-san ga steki, não, steki desu podia ser que é, né, belo e tal. Mas vamos usar shinsetsu desu, que foi o que eu usei para vocês agora, tá? A diferença de shinsetsu é que shinsetsu é amável e steki é belo, tá bom? Shinsetsu desu. Shinsetsu desu. Morita-san ga shinsetsu desu. Morita. Coloquei em Romadinho, bengala. A bengala não, a muleta aqui para você. Pode ser uma bengala também, não é mesmo? Morita, perdão. Aí. Morita-san ga shinsetsu desu. Pronto. Você vai poder falar tudo que você quiser utilizando agora, um adjetivo para alguma coisa com a partícula H. Ok? Porém, há a possibilidade de utilizarmos a partícula wa também. Vou deixar para passar essa informação em outro momento para vocês, porque senão ficará bastante complexo. Só para você entender aqui que eu posso colocar a partícula wa. Neste caso, eu vou estar dizendo algo como: quanto ao carro é barato. Quanto ao Morita-san, é shinsetsu, é gentil. Então, há uma conotação diferente com a troca da partícula. Mas, de forma geral, se você colocar na sua mente que você utilizando a partícula H para todo adjetivo que você for utilizar, tá perfeito, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos supor que eu queira colocar aqui um advérbio, tá? Se eu queira colocar aqui Vamos lá, advérbio não. Vamos falar de um pronome demonstrativo, que acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Um pronome demonstrativo. O que eu tenho como pronome demonstrativo? Aqui nesse caso. Kono, sono, ano. Vamos usar dessa forma, tá? Kono,
sono, que nada mais é do que este, esse, aquele. Ok? Pronto. Se eu quiser dizer que este carro é barato, eu vou dizer então kono kuruma ga yasui desu. Sono kuruma ga yasui desu. Esse carro é barato. Ano kuruma wa yasui desu. Aquele carro é barato. Percebe? Que é importante você entender também o uso. Quando eu falo kono, está perto de mim. Quando eu falo sono, está um pouquinho mais longe. Quando eu falo ano, ele está um pouquinho mais longe ainda, né? Tá? É aquele carro, tá bom? Então, você pode utilizar aqui também esses pronomes demonstrativos. Mas vamos supor que eu tenho aqui, né, um dia, tá? Vamos aí. Advérbios de tempo. Amanhã. Hasta. E eu quero dizer que amanhã é difícil. Aí, neste caso, eu posso hasta ga muzukashii desu. Mas eu também posso usar hasta wa muzukashii desu. O que o wa, neste caso, ele pode ser mais interessante, porque eu estou dizendo quanto amanhã é difícil. Entendeu? Então, por isso, a gente pode utilizar tanto a partícula wa quanto a partícula H, dependendo do contexto que você estiver falando, tá bom? Mas eu queria mostrar para vocês algo que é muito importante de você saber agora, neste momento, nesta aula. É que em Nihongo, quando eu digo que alguma coisa, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar direitinho aqui. Quando eu digo que algo no meu corpo, né? Ele dói, é dolorido, está dolorido, é itai. E muito provavelmente você já deve saber disso. Porque a gente usa, não é mesmo? Itai. Itai. Itai significa, então, dolorido. Dolorido é um adjetivo, porque é um estado, não é? Daquilo que eu estou sentindo. Então, quando eu falo, por exemplo, vou colocar assim, olha, atama ga itai desu, tá? Só para facilitar aqui. Atama ga itai desu. Geralmente a gente fala atama itai desu. Atama itai desu, né? Está faltando a partícula. Atama ga itai desu. Ha, dente. Ha ga itai desu. Me ga itai desu. Ashi ga itai desu. Né? Hiji ga itai desu, a dor no cotovelo. Mas em japonês não usa dor de cotovelo desse jeito para dizer o que a gente fala em português, tá bom? Que tem inveja. Aí é urayamashi, pode ser. Né? Mas enfim, não é aula de hoje, só para você entender. Então, hiji é o cotovelo. Só você bateu em algum lugar e realmente está dolorida. Neste caso que vamos utilizar, tá bom? Mas é importante você entender que você precisa da partícula H, porque itai, ele é um adjetivo. Entendeu? Então, se você vai ao médico, quer dizer que está com dor em algum lugar, iga itai desu. I é o estômago. Onaka ga itai desu. A barriga está doendo, está dolorida. Tá? E assim por diante. Você pode ter vários lugares que estão doloridos. Uma coisa que é importante você entender é que as onomatopeias, elas também servem como adjetivos, tá bom? Em algum momento, nós falaremos das onomatopeias. Mas esses adjetivos, como as onomatopeias, elas podem representar alguma dor, algum estado que a gente tem físico, né? Está doendo em algum lugar. A intensidade dessa dor, tá? Atama ga gangan suru, por exemplo. Atama ga gangan suru é como se fosse ela pulsante, né? Ela dói de uma forma pulsante. Então, as onomatopeias podem ser utilizadas como em um consultório médico para expressar o tipo de dor que você sente. Olha só quanta coisa legal, não é mesmo? Mas, vamos lá. O que eu quero que você entenda agora é que em Nihongo, querer e gostar são adjetivos. Fala, meu Deus, Jim,
Mas querer não é um verbo? Gostar não é um verbo? É, em português. Em Nihongo nós temos também, como por exemplo, konomu é o verbo gostar. Porém, o japonês dificilmente utiliza, não que dificilmente utiliza, mas de forma geral, no seu dia a dia, eles utilizam suki. E suki é gostar. Por exemplo, né? Vamos lá. Alguma coisa. Suki desu. Suki desu. E eu gosto do kanji de suki, que é o kanji de onna, que é mulher, e o kanji de kodomo. Que mais pode ser, na verdade? Que mulher que não ama o seu filho, né? Que não gosta do seu filho, neste caso é gostar, não é? Mas, enfim, eu gosto dessa junção aqui, que é bem afetiva, né? Mulher com filho. Watashi wa Nihongo ga suki desu. Watashi sou eu. Wa. Eita, o A já tá aqui, né? Nihongo ga suki desu. Eu gosto do idioma japonês. Watashi wa Nihongo ga suki desu. Então você pode gostar de muita coisa, não é? E agora você já sabe que se eu quero colocar este des, né? Na negativa é suki de wa arimasen. Suki de wa nai desu. Suki janai desu, por exemplo. Suki ja arimasen. São várias formas de colocar, né, a negativa deste verbo auxiliar des para termos aqui uma flexão, tá? Agora, o que é mais importante você entender neste momento é que suki, apesar de parecer, tá, que ele termina com i, não é. Ele não termina com i, ele termina com ki. Então é suki na, por exemplo, suki na hito. Suki na hito. Vou colocar só aqui, tá? Em Roma de suki na hito. Hito é pessoa. Então é a pessoa que eu gosto. Suki na hito wa Brasil e kaerimashita. A pessoa que eu gosto regressou para o Brasil. Né? Suki na tabemono wa nan desu ka? Qual é o tipo de comida que você gosta? Qual é a comida que você gosta? Suki na shigoto wa dore desu ka? Qual é o trabalho que você gosta? Olha quanta coisa que a gente tem, não é? Para colocar esse suki. É na, ele é um na keiyoshi, não é um i keiyoshi. Tá bom? Lembre-se disso. Talvez você esteja perguntando por que este wa, não é? Eu escrevo com o hiragana de ha, com este hiragana aqui. Ele pode ser lido como a, tá? Ou como ha. Ele vai ser ha quando ele estiver, por exemplo, em um vocabulário, como haha, que é mãe. Tá bom? Em kanji, obviamente, nós temos o kanji de haha. Bom, que não vem ao caso agora, não vamos colocar, tá bom? Porque senão a gente tem... Perdão, peraí. A gente tem muita coisa, mas, enfim. Vamos lá. Haha. Esse é o kanji de haha. E nós temos aqui mãe. Aqui ele é uma partícula. E como partícula, ele tem o som de wa. Perfeito? Muito bem. Outra coisa que eu quero que você saiba, além disso, que é hoshi desu. Hoshi desu. Que é querer. Então, isso que é gostar. Lembre-se disso. Nós temos o verbo konomu, porém, em japonês, de forma geral, usa suki como gostar, que é um adjetivo. E aí, quando eu tenho, por exemplo, né, hoshi desu, e é bem legal você saber disso, por quê? Porque hoshi significa querer. Hoshi desu. Perceba que não é hoshi, simplesmente. Hoshi
é estrela. Hoshii desu terminou com um i aqui. Ele é um ikeyoshi. Então, alguma coisa ga hoshii desu. Lembre-se disso. Por que eu digo lembre-se disso? Porque a gente geralmente deseja muita coisa, na verdade. A gente deseja, sei lá, zangyo, por exemplo. Zangyo ga hoshii desu. Tá? Estou vendo aqui se eu estou passando a todas as informações que eu queria passar para você. Mas vamos lá. Se eu quero, por exemplo, tá? Kusuri. 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 Kusuri é remédio. Kusuri ga hoshii desu. Né? E nós teremos aqui o des, que você já entendeu, que é o nosso verbo auxiliar. Então eu quero remédio. Atama ga itai desu. Você já entendeu, estou com dor de cabeça. Kusuri ga hoshii desu. Eu quero remédio. Zangyo ga hoshii desu. Eu quero zangyo. Né? Então, quando você deseja algo, né? Zangyo, no caso, não é um objeto, mas é algo que você deseja. Tá? Ai ga hoshii desu. Eu quero amor. Por exemplo, você poderia falar ai ga, né? Ai ga hoshii desu. Tá aqui. Ai é amor. Ai ga hoshii desu. Eu quero amor. Não é algo físico, mas é algo que você deseja. Entendeu? Bom, entendeu agora que nós podemos utilizar para uma infinidade de coisas e situações quando queremos dizer aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta. Ó, suki, você já entendeu. Suki desu é um nakeyoshi, né? Então é suki, janai desu e assim por diante. Eu não gosto de tal coisa, eu gostava de tal coisa. Suki deshita, eu gostava. Ima suki janai, agora eu não gosto. Entendeu? Então, hoshii desu, eu quero. Hoshiku nai desu, você já entendeu que é kunai desu, para flexionarmos os ikeyoshi. Hoshiku nai desu, eu não quero. Zangyo ga hoshiku nai desu, eu não quero zangyo. Okane ga hoshii desu kedo, eu quero dinheiro. Desu kedo. Porém, né? Okane ga hoshii desu kedo, zangyo ga hoshiku nai desu. Eu quero dinheiro, porém, no entanto, todavia, eu não quero zangyo. Pronto, isso é algo que você vai poder dizer, não é mesmo? Então, você pode utilizar para uma infinidade de coisas agora, né? Burin ga hoshii desu, eu quero a peça, por exemplo, né? Jikan ga hoshii desu, jikan é tempo. Então, jikan ga hoshii desu, eu quero tempo, tanto tempo que a gente luta com tanto tempo, não é mesmo? Dizendo que sempre não temos tempo. Mas olha só, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa é uma aula que eu preparei aqui para vocês no evento da semana Fale Japonês em Meia Hora. Eu sei que é muito corrido e temos milhões de coisas que eu gostaria de passar para vocês. Infelizmente, não dá para passar tudo que eu gostaria neste momento. Porém, eu imagino que neste momento, você já deve ter entendido como trabalhar com os adjetivos de uma forma bem interessante no seu dia a dia, a partir de agora já passar a utilizá-los. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar aqui para mim, tá bom? Eu quero muito saber o que você achou de tudo isso. E a gente continua porque ainda não acabou. Bora lá. Arigatou gozaimashita. Ao término deste encontro, você receberá um e-book no grupo do WhatsApp do evento e também por e-mail, contendo todo o conteúdo da aula que eu preparei para você, com estruturas e vocabulários que você poderá utilizar no seu dia a dia para facilitar a sua comunicação em Nihongo em várias situações. Além de áudio gravado para que você tenha acesso à pronúncia do conteúdo do e-book, que está muito bem elaborado para que o seu processo de transformação já tenha início a partir de hoje mesmo. Considere isso um presente por você estar comigo no evento Fale Japonês em Meia Hora. Sabendo os adjetivos, você conseguirá expressar muito mais facilmente os seus gostos e opiniões. Terá uma comunicação muito mais encorpada. Conseguirá fazer o que você quer, o que você precisa em muitas situações. Mas a comunicação de fato, ter uma resposta e conseguir argumentar em cima disso e chegar em um meio termo para resolver um problema, por exemplo, perceber se a pessoa entendeu o que você quis dizer, exige um domínio maior. Para você ter uma conversa social com alguém em um restaurante, você conseguirá expressar o que achar sobre o atendimento.
sobre a comida, se é caro, se é barato, se o atendente é gentil ou se ele é rude, por exemplo. Mas, para você conseguir se comunicar plenamente, você precisa mais do que uma estrutura e adjetivos. Apesar disso, esse conteúdo ajudará você rapidamente a ter uma comunicação básica, mas não uma conversa mais contextualizada. Utilize estruturas como a que foi apresentada na aula para facilitar e simplificar o aprendizado do Nihongo com pouco tempo de estudo. O meu objetivo com a semana do Fale Japonês em meia hora é que você saia sabendo que não é preciso muitas horas de estudo diário para falar o idioma japonês. Sabe qual é o maior arrependimento dos alunos que aprenderam a falar o idioma japonês depois de muitos anos no Japão? Não ter começado antes. Todos eles dizem que deveriam, de alguma forma, ter insistido mais até achar um caminho para aprender o Nihongo. Mas assim como eles, possivelmente você já tenha tentado e pensou em desistir em alguns momentos. Essa decisão vai permitir que você tenha mais alegria de viver no Japão. Alegria quando quiser sair de casa para fazer o que quiser. Desfrutar de tudo que este país nos oferece. Liberdade não tem preço. Se você não fala Nihongo, você não tem liberdade no Japão. Por isso, eu mostrei para você os principais motivos que dificultam o aprendizado do Nihongo para que você não seja afetado por isso. E o que você precisa para realmente evoluir no idioma. Agora você já tem consciência de tudo isso, do que precisa evitar e como evoluir. Você precisa tomar a responsabilidade para si, se realmente quer aprender o Nihongo. Bem, eu espero que você tenha gostado deste evento. Tudo foi preparado para que você tivesse a melhor experiência possível. Mas ainda não acabou. Ainda estamos no meio desta jornada. Tem muita coisa pela frente e eu quero aproveitar este momento para te dar um aviso muito importante. Se você quer aprender a melhor estratégia para estudar Nihongo, você precisa participar do nosso próximo encontro. No nosso terceiro encontro, eu irei te apresentar o plano que os meus alunos seguem para aprender o idioma japonês com pouco tempo de estudos e estão obtendo resultados surpreendentes com a minha metodologia. Você saberá o caminho que precisa percorrer para alcançar os mesmos resultados que os meus samurais estão alcançando. Ou seja, vou mostrar como eu pego na sua mão, na mão dos meus alunos, para acompanhá-los nessa trajetória do aprendizado e assim eu farei com você também. Tem muita gente perguntando sobre o treinamento fechado do Fale Japonês e nos próximos encontros explicarei todos os detalhes. Mas por enquanto eu quero que você foque no conteúdo e em aprender tudo que eu estou ensinando. Eu sei que nesse momento você fica ansioso, principalmente sabendo que tem pessoas mudando rapidamente o seu nível de comunicação de forma leve, dedicando apenas meia hora por dia. Mas por enquanto eu quero que você se mantenha focado nos nossos encontros. Então, posso contar com você nos nossos próximos encontros? Então eu te vejo lá. Já né?